Olá a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Victor Khaled, coordenador do ITA, o Instituto de Teoria e História Anarquista, e estou gravando esse vídeo aqui para reagir e comentar um pouco sobre esse corte que o Jones Manuel, militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, postou na sua página pessoal um corte que ele tirou do debate que ele fez com o Kim Kataguiri, né? Debate com o Kim do MBL. Vamos assistir, ver o que o Jones falou e comentar um pouquinho. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, o que começou a defender, a regulamentação da jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas, né? Não, isso não é verdade, Jones Manuel. Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras. Não, isso aqui é um absurdo, Jones Manuel. Inclusive, você colocou aqui, né, 1º de maio. Então, você falar da história do 1º de maio e da história da luta pela jornada de trabalho de 8 horas, sem falar dos anarquistas e do sindicalismo revolucionário, isso é negacionismo histórico, ou desonestidade, pura e simples, né? Basta lembrar que o 1º de maio, né, que é o Dia Internacional do Trabalhador, se refere, né, a uma homenagem aos mártires de Chicago, que foram assassinados após uma ampla mobilização e greve no ano de 1886, em torno, né, de luta pela jornada de trabalho de 8 horas. É importante lembrar que essa mobilização pela jornada de trabalho não começou no Brasil, também não começou pelos comunistas, né? A gente tem uma ampla tradição de luta, né, de sindicalismo revolucionário, estratégia de massas do anarquismo daquela época, e a primeira central sindical brasileira, a Confederação Operária Brasileira, foi fundada em 1908, depois de um congresso que foi realizado em 1906, essa central sindical que tinha uma ampla hegemonia anarquista na sua composição e já na sua fundação, na sua primeira fase, já fazia a defesa da jornada de trabalho de 8 horas. Existia. Então, nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade explicando. Como assim, Jones Manuel? E a greve geral de 1917, né? Que começou em São Paulo pela redução da jornada de trabalho e por outros vários direitos trabalhistas, e que também, né, foi desencadeado o movimento após o assassinato de um anarquista importante do movimento operário da época, né, isso em 1917, ou seja, antes de 1922, que para você é o marco do movimento operário brasileiro. Então, mais uma vez, Jones Manuel está sendo aqui completamente desonesto, né, negacionista, apagando toda a história da classe trabalhadora, todo o histórico de organização e de luta que veio antes de 1922 e que teve uma hegemonia, uma participação fundamental do sindicalismo revolucionário e do anarquismo. Explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Veja. Tudo isso aí já foi defendido, né? Já aparecia na fundação da Confederação Operária Brasileira em 1908, já era parte das reivindicações da greve geral de 1917. Então, o Jones Manuel está sendo completamente desonesto, né? Está apagando um amplo histórico de lutas do movimento operário com hegemonia e uma participação decisiva do sindicalismo revolucionário e do anarquismo. Veja, isso todo mundo hoje está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Não, Jones Manuel. As reivindicações anteriores à formação do movimento comunista, dessa primeira fase do movimento operário, já incluíam, né, inclusive boa parte das conquistas da CLT de 1932 já foram fruto
40 anos de luta do movimento operário, né, anteriores à consolidação das leis trabalhistas. Período em que o anarquismo, e não o movimento comunista, foi hegemônico. Né, e aí a gente pode incluir a conquista da jornada de 8 horas, das férias, tudo isso foi reivindicação da greve geral de 1917, por exemplo. Licença maternidade, conquista do também conquista do sindicalismo revolucionário de orientação anarquista. Movimento comunista. A maioria das bandeiras que eu... Então, Jones, para finalizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências, né? Recomendo a você que estude mais a história do movimento operário antes de sair falando groselha como essa, né? A gente sabe que o Jones Manuel não é um cara bobo, né? Ele tem informação, então se ele está falando por falta de formação, deixa as referências, e se não for por isso, né? Se ele conhece minimamente a história do movimento operário, a história da classe trabalhadora, a história do sindicalismo no país, ele sabe que a gente não admite esse tipo de negacionismo, esse tipo de apagamento, né? Tudo que você coloca como conquista do movimento comunista foi fruto de muita luta anterior a 1922, há muita luta e organização dos anarquistas e do sindicalismo revolucionário. Então é isso, recomendo que leiam as indicações aqui na descrição do vídeo, né? Uma bibliografia muito importante, e com isso me despeço. Muito obrigado a todos e todas. Um abraço.